infelizmente larguei tratamento nesse último ano e hoje, depois de 10 meses, a minha menstruação veio. Fluxo com mais de 30 dias também é sintoma da SOP? Entra nessa mesma pergunta, né? Um dos sintomas da SOP é o ciclo menstrual irregular. Embora nem todas as mulheres com SOP tenham menstruação irregular, e não é um sintoma obrigatório. Existem mulheres que têm a síndrome do ovário policístico e menstruam normalmente todos os meses e tá tudo certo. Não é porque você menstrua todos os meses que você não tem SOP, né? Mas algumas mulheres que têm a síndrome, elas realmente têm ciclos irregulares. E quando eu falo em ciclos irregulares, eu não tô falando aqui de uma mulher que menstrua com 28 dias, depois menstrua com 30, aí depois menstrua com 31, aí depois menstrua com 28. Esse é um ciclo normal e ele é considerado regular. Quando a gente fala em ciclo menstrual irregular, nós estamos falando em ciclos menstruais que vem com 30 dias, daí vem com 40 dias, aí fica 2 meses sem vir, aí vem com 6 semanas, aí depois vem com 3 meses, daí vem com 4 meses, depois não vem, fica um ano sem vir, e assim vai, tá? Isso é um ciclo menstrual irregular. Se o seu ciclo ele varia entre 26 e 35 dias, ele é considerado um ciclo menstrual regular, tá bom? Então, irregular não é uma variação aí entre 26 e 35 dias, não. São variações maiores. E aí, a mulher com SOP, quando fica muitos meses sem menstruar, fica 6 meses, 7 meses, 8 meses, 1 ano sem menstruar, o endométrio, ele vai espessando. O endométrio é a camada que reveste o nosso útero por dentro. E aí, quando a gente não menstrua, esse endométrio ele vai ficando mais espesso, mais espesso, mais espesso. Cada mês ele fica um pouquinho mais espesso, porque ele tá sempre esperando uma gravidez acontecer. Então, ele tá o tempo todo, constantemente se preparando para receber o embrião. E aí, como essa gravidez não acontece, o endométrio chega uma hora que ele fica muito denso, ele fica muito pesado, ele fica muito espesso, ele fica muito grosso. E aí, qual que é a consequência disso? Ele se desprende e aí ocorre um sangramento, que não necessariamente é uma menstruação, tá? Menstruação é aquele sangramento que acontece depois de uma ovulação. Então, a mulher precisa ovular e depois de 14 a 16 dias ela vai menstruar. Se ela teve um sangramento, seja porque ficou muitos meses sem menstruar e esse endométrio desprendeu, se ela usou um método hormonal, como por exemplo do Faston, progesterona, ela tem um sangramento chamado sangramento de privação. Se ela tem um sangramento de retirada, esses são sangramentos e não menstruação, tá? Então, menstruação é só quando ocorre ovulação. Pra você que menstruou, né, depois de 5 meses, ficou 5 meses sem menstruar e de repente sangrou, provavelmente é um sangramento de transbordamento. Qual vai ser o indício que vai te levar a acreditar que a sua SOP está sendo controlada, que você está conseguindo tratar a SOP? A regularidade do seu ciclo. Então, você menstruou hoje depois de 5 meses, joia. Você tem que observar se em até 35 dias você vai menstruar de novo. Se você ficar mais 5 meses sem menstruar e aí depois sangrar, aí é fato, não houve uma menstruação. Está havendo sangramentos por conta do transbordamento, por conta do espessamento do endométrio. E, gente, o endométrio é uma camada de sangue que vai se acumulando no interior do útero, que cresce mediante estímulo hormonal. Então, quando o nosso corpo está se preparando para engravidar, esse endométrio vai se espessar. A maior parte desse crescimento acontece por conta da progesterona produzida pelo corpo lúteo depois da ovulação. Então, ocorre uma ovulação, libera o óvulo, o que sobra, a casinha do óvulo que fica ali é chamada de corpo lúteo. Esse corpo lúteo, ele incentiva, ele estimula o nosso corpo a produzir progesterona. E aí o aumento da progesterona no segundo período do ciclo menstrual é o que vai fazer o endométrio crescer e se espessar muito até haver uma menstruação. Na mulher com SOP, a gente não tem esse crescimento rápido do segundo período do ciclo, né? Porque a gente tem normalmente uma deficiência na produção de progesterona. Como não aconteceu a ovulação, não existe corpo lúteo. E aí, sem corpo lúteo, não tem, então, produção de progesterona. Sem progesterona, o endométrio não vai espessar tanto. Então, é isso que faz o nosso corpo, às vezes, demorar meses para sangrar. Porque o endométrio, ele vai espessando aos pouquinhos. E esse é o motivo que leva as mulheres com SOP a terem um fator de risco maior para o desenvolvimento do câncer de endométrio. Então, essa é uma das possíveis causas
né, da maior probabilidade de mulheres com SOP desenvolverem câncer, quando a SOP não é tratada. Então, se você trata corretamente a síndrome, coloca os 6 pilares em dia, aplica isso na rotina, a chance de você desenvolver um câncer vai ser a mesma chance de qualquer outra mulher. Mas se você tem uma SOP descompensada, se você tem alterações hormonais, se você não trata da forma correta, a chance de desenvolver câncer, assim como de desenvolver outras doenças, é maior.